Oi, Lu, tudo bom? Olá, Conrado, bom dia. Tudo bem, e você? Tudo bem, Lu? Último capítulo, Lu. Ai, que dor Calma, no acabou. coração. Acabou. Esse alimento diário acabou, mas foi tão bom, né? Que Bom que nós oportunidade. temos gravados, podemos rever. Daqui uns anos, tal, pode ser que as nossas reflexões sejam outras, não é, Conrado? É Vai sempre ficar assim, Lu, faz guardado. parte, a gente melhora, né? A gente muda, sempre para melhor, né? Sempre E para nisso melhor. nosso entendimento vai mudando também, vai aprimorando. Sim, É assim, mas graças a foram Deus que é assim. Graças a Deus. Mas foram momentos marcantes, né? Momentos importantes para a nossa jornada. Foi um presente esse livro. É inspirador, Lu. Ele tem É, um poder de transformação muito grande, porque ele sim, fala simples e fala para a alma, né? é, E aí a gente sente aquele impulso, né? De querer colocar em prática, fazer a coisa certa. Então ele tem esse poder transformador. E eu estou muito feliz por eu poder ter também. feito isso junto com você, Lu, ter feito essa Ah, caminhada junto com você. E junto. também, né, Lu, com todos aqueles que nos acompanham, né? Não são muitos, mas É, são um grupo muito bacana, muito legal, que vem fazendo esse estudo junto com a gente, né? é Que nos muito. fortalece a todo momento, que a gente continue, né, nesse estudo, nesse foco, Lu. Então, pessoal, gratidão Ó, eterna a vocês. gratidão. Ia falar, é gratificante, né, Conrado, saber assim como a tecnologia nos proporciona essa possibilidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes, né? De compartilharmos com outras pessoas, foi muito importante. E interessante a gente entender que este livro, ele trouxe para nós ensinamentos, se nós olharmos do nosso dia a dia, da nossa rotina, daquilo que a gente nem percebe que acontece, e ele veio nos cutucando o tempo todo, alertando, né, que mesmo nos tropeços a gente consegue manter a calma ou precisa exercitar a manutenção dessa calma no dia a dia. Então ele é muito importante para auxiliar na nossa reforma íntima, nesse processo que nós iniciamos de mudança de conduta, de melhoria de comportamento. E aí aquilo que a gente nem percebe que nós fazemos como um hábito, né? Ele vai nos dando toques, né? E vai nos alertando. Isso foi muito importante. Muito Com importante. certeza, Lu. E a gente, nessa caminhada, a gente está em busca da nossa calma, da serenidade. E aí, Sim, às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu acompanhei tudo o estudo, né? Aprendi tanta coisa, mas ainda me sinto nervoso, eu perco paciência. Mas a gente tem que entender que as coisas não mudam de uma hora para outra, né? A não, gente tem que ter calma. Quando a gente, até para isso precisamos ter calma. Vamos até para falar, né, Lu, que quando você pega uma sementinha e você planta no vaso, não é do dia para a noite que essa semente vai germinar e vai se transformar numa flor, né? Ou numa árvore. Leva tempo. Mas é importante é que verdade. aquela semente foi plantada. É como as ideias, né, que foram propostas e colocadas aqui por Emmanuel, tudo isso foi plantado em nós. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar, tem que regar todo dia, tem que vigiar, tem que prestar atenção, né? E aos poucos essa semente, né, essas ideias vão começar criar raiz, vão começar a germinar, crescer. Daqui a pouco, né, Lu? A gente já está Perfeito. conseguindo manter a nossa calma, a nossa serenidade que a gente Daqui tanto a quer. pouco já somos aí uma roseira dando flores. É É, interessante esse cuidar, né, Conrado? A gente pensa no tirar os matinhos que vão subindo, né? As é, formiguinhas que vêm atacar, né? Não matar as formiguinhas, mas espantá-las. Então, é um processo, né, para que essa semente se transforme em árvore, é o mesmo processo, né? E como você disse, o pensamento, a ideia foi plantada em nós, agora vai depender de cada um, de cada lavrador, cuidar para que essa semente brote. Né? Se a gente só deixar ali e achar que ela vai brotar, ela não vai brotar sozinha. Precisamos, como bons lavradores, né, cuidar da terra, adubar a terra, né? E trabalhar para que a semente vingue, porque às vezes ela não vinga, né?
Vamos cuidar do nosso jardim Do mental. nosso jardim. Perfeito, perfeito. Ô Lu, e esse é o último capítulo do livro, né? Nós vamos falar sobre petição e resposta. Esse título é sugestível na questão Muito. de oração, né? Quando a gente direciona o nosso pensamento a Deus, pedindo proteção. Mas antes da gente entrar, Lu, duas coisas. A gente tem que fazer a nossa harmonização. Harmonização. Segundo, a gente tem que já Contar para o povo. Contar a verdade, né? Qual que é o novo título que a gente vai estar estudando? E eu gostaria que você fizesse isso, Lu. Tá bom. Vamos começar mostrando o novo livro. Pode ser? Aí a gente faz a harmonização e começa a estudar. Pessoal, eu e Conrado somos fãs do Emmanuel. Nós sempre achamos que o Emmanuel traz reflexões, né? Sempre à luz dos ensinamentos do Cristo planetário, e nos desperta a vida toda, né, Conrado? Desde que nós nos conhecemos, nós nos identificamos nesse prazer nas leituras e nos ensinamentos de Emmanuel. E aí, dessa vez, nós vamos trabalhar este livro, Mãos Unidas. Olha como o título, né, deste livro também é sugestivo. Nós estamos num momento em que nós precisamos nos dar as mãos. Não é verdade? Nós estamos num momento em que a fraternidade, o cuidar de nós, cuidando do outro, é imprescindível para que a gente tenha êxito num momento em que a gente vivencia de uma pandemia, que nós não sabemos se veio para ficar, nós não sabemos se demora muito, nós não sabemos. Mas neste momento, esse título aqui nos tocou profundamente quando nós vimos, né, Conrado? Sim, Lu, olha, depois de aprender, ou pelo menos ter as lições de como manter a calma para vivenciar momentos de enfrentamentos que estamos vivendo, nada melhor do que nós aprendermos a importância de nos darmos as mãos, de que sozinhos nós não vamos fazer nada, nós precisamos um dos outros. Então, nós achamos que este livro seria uma continuidade do estudo, que vem assim selar, né? Nós terminamos o ano, provavelmente, fechando com este livro. Né? Acho que ele vai ser a nossa lição até o final do ano, não é, Conrado? Isso. É um livro um pouco maior, mas é um livro que me tocou profundamente pelo título e pelo momento que nós estamos vivenciando. Tem um potencial muito grande, Lu. Esse livro aí, ele vai tratar principalmente de um entendimento sobre fraternidade, irmandade, né? Às vezes a gente se coloca sozinho em algumas situações e nós nos tornamos frágeis por conta disso. Na medida que a gente está amparado, né, por outras pessoas, e é assim que deve ser. Em alguns momentos eu que apoio, outros momentos outros me apoiam, e a gente dá a mão, a gente se carrega, a gente se fortalece. Um gravetinho é fácil de quebrar, vários gravetos unidos, se a gente tentar quebrar, nós não vamos tentar. Então é esse o objetivo que a gente tem com essa nova proposta, né, de estudo. A gente desperte em nós esse sentimento de fraternidade, que a gente possa olhar para aquele que está ao nosso lado, realmente enxergar nele um irmão, alguém que está fazendo essa caminhada junto de nós, né, Lu? Então, esse é o segmento, né? É o que a gente está buscando. Com certeza. E vamos falar para o pessoal que nós vamos fazer uma livezinha, né, Conrado? Só falando do livro antes de começar a estudá-lo, né? Apresentando o livro para o pessoal. Claro. Né? O nosso primeiro encontro com esse livro será para desvendar um pouquinho do conteúdo que ele vai tratar para nós, né? Mas está aqui o chamamento, já um convite, né, para aqueles que desejarem nos acompanhar no próximo estudo, serão extremamente bem-vindos. Isso mesmo. Então está apresentado o próximo livro, Lu. Então vamos partir para a nossa harmonização? Vamos fazer a nossa harmonização. Você faz hoje? Faço sim, Lu. Então vamos. Então vamos lá, vamos nos acalmando, tranquilizando os nossos pensamentos, nos percebendo, sentindo a nossa respiração. E nesse momento de relaxamento, de introspecção, de foco,
Vamos percebendo a presença dos nossos orientadores espirituais junto de nós. Vamos pedindo todo amparo, toda proteção, pedindo que nos inspirem os pensamentos, as reflexões corretas, para que a gente possa sensibilizar o nosso coração a ponto de que nos inspire a colocar em prática esses ensinamentos, esses aprendizados na nossa vida, no nosso dia a dia, conosco mesmo e com todos aqueles que se relacionam com a gente. Vamos agradecendo a Jesus, nosso guia, nosso modelo, Cristo planetário, que juntamente com as inteligências celestes conduzem nossa experiência planetária, nos dirigem no nosso aprendizado, na nossa jornada evolutiva. Pedimos a Jesus que nos envolva em todos os momentos de nossa vida, especialmente agora no desenvolvimento desse estudo, com toda a sua luz, com a sua paz e com o seu amor. E agora vamos sentindo Deus mais intimamente dentro de nós, o todo que está em tudo, que vibra em tudo, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que realizamos, agradecendo pela oportunidade que temos de estar aqui encarnados e outros desencarnados, vivenciando essas experiências tão importantes e necessárias para o nosso aprendizado espiritual. Rogamos humildemente a presença dos benfeitores, dos orientadores, pois sabemos o quão é importante e o quanto seria difícil fazermos isso sozinhos. Agradecemos a toda essa equipe espiritual que nos ampara, que nos amparou desde o início do estudo, desde o estudo do livro Pensamento e Vida, continuando com o livro Calma, e que se mantém junto de nós até esse momento. Agradecemos por podermos ser instrumentos da espiritualidade. E assim, com muita alegria, muito amor no coração, muita felicidade, profunda gratidão, dirigimos os nossos pensamentos a Deus, um pouco através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Conrado, eu gostaria de começar assim, pensando nesse título, né? O que será que o Emmanuel vem nos trazer com esse título? Porque a palavra petição é um termo jurídico, né? Utilizado pelos advogados. E ele tem um significado, assim, uma petição. É bom a gente comentar, explicar, porque nem todo mundo que assiste entende um pouco de direito. Eu também não entendo de direito, né? Mas como a gente já conviveu muito em faculdade que tinha curso de direito, né? Então, a petição é uma peça processual, ou seja, um documento, né, em que o advogado exprime um pedido que ele vai formular ao juiz. Então, ali ele pode anexar documentos que embase, né, o pedido. Então, não chegar para o juiz e falar, ó, seu juiz, eu quero isso. A petição exige que o advogado recolha documentação para que dê um embasamento para ele pedir para o juiz. Eu estou pensando assim, olha, você faz essa petição e o juiz dá a resposta, né? Então, nem sempre o juiz dá uma liminar favorável, nem sempre ele dá um parecer, né, que seja favorável ao que você está pedindo. E também, Conrado, se a gente quiser pensar nesse processo judicial, né, cabe ao advogado sempre entrar com um novo recurso, né? O Ícaro que me perdoe se eu estiver falando bobagem, né?
nosso advogado de plantão. Mas se o juiz não entendeu, né, cabe ao advogado apresentar novas informações, novos documentos para que o juiz reavalie e dê uma resposta. Então, eles podem sempre recorrer de uma decisão judicial e vem a resposta. Às vezes a resposta é mantida eternamente e às vezes em algum momento essa resposta pode ser modificada de acordo com aquela documentação que foi apresentada. Não precisa dar base, né, de sustentação. Então, pensando, né, o que Emmanuel, né, ele não colocou para a gente assim, ó, oração e resposta. Então, você ora a Deus e Deus te dá uma resposta. Né? Ele colocou petição. Porque eu penso que nós fazemos muito isso, né? Nós expressamos a Deus o nosso desejo, né? Nós fazemos um pedido formalizado, né? Verbalizado do que a gente quer que aconteça. E a resposta, às vezes, não é favorável. E aí eu estou pensando assim, e às vezes a gente pega e faz de novo, apresenta uma nova argumentação para ver se muda a resposta. Vamos ver se é nesse sentido que Emmanuel está pensando. Encerrar o livro, né, Conrado? Perfeito, Lu. Conseguiu contextualizar de uma forma assim brilhante, né? Essa questão do título, petição e resposta. Vamos pensar, Lu, que quem está julgando essas petições, né, é Deus, né? Aqueles espíritos, na verdade, que são responsáveis pela nossa programação kármica, por aquilo que a gente vai vivenciar de importante, de aprendizado para nós ou não é? E eu achei tão legal a forma como colocou, Lu, porque às vezes a gente busca os nossos direitos, né? E aí a gente alega muita coisa ali, né? E às vezes, por exemplo, quando a gente está em oração, a gente fala assim, oh meu Deus, me ajude, eu sou tão bom, eu só faço bem, eu sofro tanto, né? Por que comigo? Eu nunca fiz mal a ninguém, não é? E aí a gente vai argumentando, anexando justificativas ali, né? Para que eu consiga aquilo que eu tô querendo, mas a gente se esquece que quem está avaliando é alguém que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, né? Então, eu acho que o capítulo ele vai se desenrolar em cima disso. Eu também acho. Como nós colocamos os nossos pedidos, de que forma são avaliados, não é? E como nós, que não somos juízes, não conhecemos a lei como o juiz conhece, né? Por mais que a gente tente defender um lado, tem alguém que conhece mais do que nós. Vamos ver para onde vai seguir esse livro, né? Claro. Encerrando. Emmanuel começa assim, então é o 32º capítulo, petição e resposta. Quando te dirijas à divina providência rogando algo, não te permitas o mergulho na aflição improdutiva, capaz de conturbar-te o ambiente, retardando a concessão que desejas. Às vezes, até a forma como nós pedimos algo, nós precisamos saber como pedir, né? E você não pode chegar para um juiz, por exemplo, numa petição e tratá-lo de forma, olha, você não sabe o que está fazendo, ou não é justo, né? Esse colocar-se, saber como se colocar, eu acho que é o primeiro ponto aqui, e a aflição. Porque às vezes nós queremos que algo aconteça de imediato. Por exemplo, eu estou passando por uma situação difícil, necessária ao meu aprendizado, à minha evolução, mas eu quero que aquilo acabe logo. Então eu entro num estado de desespero, né? E ele fala para a gente não fazer isso, porque nós já vimos que o nosso pensamento cria, né? Nós já vimos que nós somos energia pura, nós já vimos que nós atraímos energias. Então, quando nós nos deixamos
afligir, nós perdemos o controle sobre nós, outras consciências também vêm nessa mesma situação e eu acabo ficando num processo tão ruim que ao invés de eu me auxiliar, eu acabo me prejudicando. Primeiro porque perdi o controle. Não é, Conrado? Lu, finalizando, né, com esse capítulo, onde vai ficar muito evidenciado para nós a necessidade da calma, né, até quando a gente vai pedir algo a Deus, né, Lu? Agora, se nas situações rotineiras da vida, por exemplo, eu estou pedindo a Deus um emprego, olha que situação difícil. Eu estou pedindo a Deus que me cure de uma doença grave. Estou pedindo a Deus que eu encontre uma namorada, uma parceira, né? Estou pedindo a Deus. Quero tanto aquilo assim. Nessas situações, Lu, eu não estiver com o devido equilíbrio, com a devida serenidade, eu vou criar em torno de mim todo um bloqueio, né? Para que eu consiga atrair para mim isso que eu estou buscando. Lu, na medida que eu estou muito preocupado, que minha cabeça está muito agitada com tudo, eu não consigo dar abertura, né? Para que as intuições venham, né? Para que eu consiga perceber ideias, né? De renovação surja. Então, realmente, é sério, é importante, mas busca, na medida das possibilidades, se manter calmo. Isso aí a gente vai conseguir através da fé, né, Lu? Tá tudo muito difícil, mas eu tenho fé. Eu peço a Deus com fé, com calma, e vou esperar, porque eu sei que eu vou ser atendido. Aquilo que for de merecimento virá, né, Conrado? A gente pode pedir, mas nós não podemos simplesmente pedir, cruzar os braços, esperar que aconteça e ainda se irritar porque não acontece. Nós temos que trabalhar, ser proativos, né, em busca do que a gente deseja e ter paciência, né? Porque tudo acontece de acordo com as nossas necessidades e merecimento. Acho que é por isso que ele colocou como petição, né? Porque nem tudo que a gente pede, né, nos é concedido, nem tudo. E às vezes não é porque Deus é ruim ou não quis atender o nosso pedido, mas simplesmente porque se ele atendesse, dentro da nossa parca informação, pequeno conhecimento, nós iríamos atrapalhar o nosso processo. Às vezes a gente está pedindo algo que vai retroceder em muito a nossa evolução, mas nós não sabemos. Por isso que a gente tem que esperar, né? Como ele disse no capítulo passado, né, Conrado? A gente tem que desejar esperar. É difícil, mas é o caminho, né? É porque, Lu, o nosso ponto de vista é sempre muito limitado. E a gente enxerga as coisas assim. E às vezes o que eu acho que é melhor para mim, não é. Não é. Não é. Exatamente. Exatamente. Até a gente ter... essa. Até a gente ter a humildade para entender, né, Conrado, isso. Pois é. Aí ele coloca: entenderás facilmente nas lições mais simples da vida. O que será que nós vamos entender facilmente, né? Que nós não podemos nos mergulhar em aflição, porque senão nós vamos atrapalhar a que a resposta chegue. Quando você faz uma petição, você tem que esperar. Você sabia que às vezes a resposta de um juiz pode vir em 24 horas e às vezes pode vir em 6 meses? Dependendo da instância, dependendo do tipo de petição que você encaminha, né? Então ele fala: entenderás isso facilmente nas lições mais simples da vida prática. Quer completar? A gente sempre consegue as melhores soluções, resoluções para os problemas, quando a gente se mantém equilibrado. Diante de uma situação muito grave, se eu me desespero, a dificuldade ali aumenta. Uhum. É mais um problema para ser resolvido, né? A situação que já era difícil e o meu desespero agora. Não é, Lu? Então, imagina o seguinte: um acidente de carro, um problema de trânsito,
um problema com um colega de trabalho, dentro da minha casa, de repente uma traição, uma frustração, brigas. E aí, como que eu vou me comportar? Eu vou me desesperar? Se a gente tiver esse olhar, né, maduro, né, lúcido, olhar realmente percebendo, a gente vai ver que nessas situações foi tudo mais difícil de se resolver. E naquelas poucas situações que a gente conseguiu manter o controle, a solução veio mais fácil. Com certeza. É só observar, né, Lu? E eu penso, né, retornando lá no título, que Emmanuel vai colocar para nós situações em que a resposta não é a que nós esperávamos. E aí nós precisamos entender que quem dá a resposta é quem está no comando, é quem realmente conhece, como você disse no começo, conhece toda a situação. Né? Então a gente não pode desesperar quando o nosso pedido é atendido de uma outra forma, que a gente na hora não entende. Vamos ver o que ele fala. Ó. Se requisitas do carro uma velocidade mais ampla em face daquela que o trânsito recomenda, sob o pretexto de pressa, inclina-te indiscutivelmente para o desastre. Uma situação prática. Realmente. Você está lá numa rodovia, velocidade máxima permitida, 100. Você pisa para chegar no 150 porque você está com pressa, quer chegar logo. O que você está fazendo? Né? Na nossa visão, eu estou andando mais rápido porque a rodovia me permite, assim, tá bom o asfalto, e embora eu esteja ultrapassando o limite permitido, tem condições de direção. Mas eu acabo me levando a uma situação que pode provocar um acidente, porque eu posso descontrolar essa direção. E na hora nós não estamos pensando nisso. Olha o nosso pretexto. Pressa, eu estou com pressa, eu quero ir rápido. E nem tudo na vida é com pressa que a gente resolve. Quando a gente sai para dirigir, Lu, a gente tem origem e destino. Sempre. Ninguém sai dirigindo o carro sem ter um destino. Sim. E na medida que eu estou com pressa, né? Eu estou ansioso, eu vou acelerar mais para chegar mais rápido. Né? Às vezes, e isso acontece nos momentos de aflições, quando a gente quer uma solução rápida. Eu preciso dessa solução imediata. E aí, Emmanuel está colocando para a gente, olha, nesses momentos em que a gente tem pressa e quer resolver as coisas sem o devido controle, você está próximo de uma situação mais difícil, um desastre. Né? Então é isso. Então precisamos ter paciência, que tudo vem na hora certa. Não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente cobrar. Calma, fala que a gente faça a nossa parte, né? Com maturidade e espere, né? Espere, aguarde, com fé, com confiança, que a solução vai chegar. Ô Conrado, como você disse, né? A gente sai numa viagem com destino. E aí eu tô pensando, né? Se nós acelerarmos muito o carro, a gente acaba não apreciando a paisagem. Às vezes a gente desce para a praia, nós vamos contornar montanhas lindas. Se nós não estivermos com o olhar para aquilo que está acontecendo, nós passamos a viagem e não percebemos, chegamos no nosso destino e não percebemos as belezas que poderiam ser apreciadas no decorrer da viagem. Então, eu penso que na nossa vida é desse jeito também. Quando a gente tem tanto ânsia para que as coisas aconteçam logo, para que eu termine logo o que eu estou fazendo, nós deixamos de apreciar o caminho, né? As etapas, e é o mais importante. Tem até versos, né? Importante não é o destino, não é chegar, mas o caminhar até chegar. Quando a gente aprende um monte de coisa. E se nós tivermos pressa, né? Nós vamos desperdiçar um tempo preciosíssimo de aprendizado e de observar a paisagem, observar o que está acontecendo, o filho crescendo, não é? Você desenvolvendo na sua profissão. Quantas coisas a gente deixa de prestar atenção porque temos pressa. Perfeito, Lu, perfeito. O importante não é o fim. Sim. O importante é o caminho que levou até lá. Tudo aquilo que nós vivemos, todos os aprendizados, todas as conquistas,
altos e baixos, tudo aquilo que a gente experimentou e Sim, que nos amadureceu, Lu. É isso que vale, é o né? que vale. Chegar lá no fim, não vai chegar, né? Mas o que vai marcar é o trajeto, né? O percurso. É isso que vai marcar, Lu. O difícil, né, Conrado, é que a gente só acaba percebendo essas coisas com a maturidade. Né? Quando a gente tem 10 anos, sonha em fazer 15. Né? Você não foi assim? Eu queria que passasse logo, porque eu queria fazer 15 anos. Né? A menina é debutante com 15 anos. Depois você sonha em chegar nos 18 anos para tirar a carta, para ter um carro, para poder dirigir onde você quiser. Então, acho que a nossa vida é toda movida assim. Acho que não é à toa que foi a primeira que ele colocou. A gente tem uma ânsia, né, de passar por etapas tão rápido. Você passou no vestibular, você já quer formar. Fala, não vejo a hora de formar. E você esquece que são 5 anos que nunca mais serão os mesmos na sua vida. E a gente, com aquela ânsia de ver o diploma na mão, acaba não prestando atenção em tudo que está acontecendo. Quando vê, a vida passou. Não, quando você vê, passou. Eu acho que não à toa ele começa por esse, né? Nós temos pressa o tempo todo com tudo. O filho nasce, você quer logo ver que ele é caminhando. Ele está caminhando, você quer logo ver que ele já está na escola. Né? E depois você fala, poxa, a vida passou tão rápido, eu nem percebi. Porque nós temos pressa. Né? É assim. Emmanuel vai fechar esse livro com os puxões de orelha bom. Aí ele continua assim, ó. Na hipótese de exigires da ponte o transporte de carga determinada com o peso muito superior à capacidade de resistência em que se estrutura, com a desculpa de urgência, é provável que a desmanteles. É muito sério. Conrado, muito sério, porque às vezes a gente se sobrecarrega. Né? Nós temos os nossos limites e nós muitas vezes não respeitamos o nosso limite físico, né? Às vezes numa ânsia de querer realmente carregar obrigações que nem são todas suas, mas a gente acaba assumindo cargas desnecessárias. Ele fala que a desculpa sempre nossa agora é a urgência. Né? Então, você como pai acaba assumindo o peso da casa toda, de administrar essa casa, de prover essa casa, né? E aí você começa a acumular outros pesos, de cuidar de um filho, de dirigir esse filho, de organizar esse filho, e a gente vai chegando num ponto que nós vamos abraçando tanto, mais do que o nosso corpo suporta, mais do que nossos ombros são capazes de suportar. E eles não foram produzidos para isso. Pode ser que a gente desmantele. Eu penso, às vezes a gente trabalha, já trabalhei, Conrado, 18, 20 horas por dia, né? Com a urgência de terminar um trabalho, e você vai assumindo aquilo, é lógico que você vai ficar doente. É lógico que vai chegar um ponto e o seu corpo físico não suporta aquela carga que você está colocando em cima de você. Então, ele está nos lembrando aqui a necessidade, né, de repensar tudo aquilo que nós estamos colocando nos nossos ombros, pesos desnecessários. Né? Sim, Lu, além disso, vamos pensar naquilo que nós pedimos para Deus. Qual que é o conteúdo das nossas orações? Por exemplo, Lu, eu peço a Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter aquele carro que eu tanto sonho, eu quero aquela casa, eu quero poder, eu quero, tá vendo, Lu? E aí eu tô pedindo tanto, e imagina que de repente você se vê numa situação, numa condição financeira muito boa, você não tem maturidade para lidar com aquilo, o que acontece? Você se perde. Você se perde nos prazeres, nas facilidades da vida. Deus não nos conhece, né? Esses espíritos que conduzem o nosso planejamento kármico, né? Eles sabem o que a gente é capaz e o que nós não somos capazes. Às vezes, a prova da riqueza é muito pesada para a gente. Né? Por isso que Emmanuel coloca aqui, ó, na hipótese de exigir, né,
que a ponte transporte carga terminada com muito peso, com peso muito superior, pode ser que você sucumba. Pode ser que essa ponte desabe, né? Em tudo, Lu, em tudo que a gente pede. Por isso que está colocando, olha, nem sempre vai ser atendido. Né? Sim. E vai nos alertar, né? A gente não tem esse nem desespero, né? Mas a gente vai abraçando muitas coisas. Né? É bem provável que desmantele. Eu gostei muito disso. Dá para repensar muita atitude nossa no dia a dia, né? Certeza, Lu. Aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pede, né? A qualidade de tudo aquilo que a gente está querendo para a nossa vida. Pois é. E quantas vezes, eu fico pensando assim, viu? Quantas vezes, é lógico que, por exemplo, ninguém ganha alguma enfermidade se você não estiver enfermo, né? Então, quantas vezes não descansar ou se sobrecarregar, não ter as horas de sono necessárias para o corpo repousar e se sobrecarregar não só de trabalho físico, mas de preocupações desnecessárias, eu vejo esse desmantelar do corpo, desmantelar da saúde, né, por conta de ansiedades desnecessárias. Eu me vi muito nessa situação. Ô Lu, e eu lembrei agora, quem nunca pediu para Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena da virada? Não é? Eu quero ganhar essa Mega Sena aí. Né? Que petição é essa? Mas quem nunca pediu para Deus? Pelo amor de Deus, uma Mega Sena não seria nada ruim, né, Lu? Mas, na verdade, e aí? Como que será? Né? Como que uma condição dessa ia repercutir na nossa vida? Imagina se a gente ganha, né? Será que a gente está preparado para isso? E a gente sabe de muita história, Lu. Muitas histórias com fins trágicos de pessoas que ganharam, né, prêmios muito altos, né, e que se perderam facilmente. Eu acho que é esse ponto que Emmanuel está colocando para a gente. Sim, tem que saber o que pedir. Olha, quando espancas um vegetal impiedosamente, a fim de senhorear-lhe algum fruto, sob o pretexto da fome, estarás reduzindo muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Olha, eu estou me vendo aqui espancando uma mangueira para pegar uma manga. Com uma vara e batendo, a gente derruba folha, derruba fruto pequeno, derruba flor, derruba tudo que está no caminho, né? Em prejuízo, né? de futuros frutos que nós poderíamos colher. E aí a gente tem que pensar o que Emmanuel quer nos dizer com isso no nosso dia a dia. Isso, Lu. Assim, não é fácil essa interpretação, né, Lu? Não. Mas às vezes a gente quer o tempo todo, né, Lu? E nesse querer, a gente acaba minando, né, todas as possibilidades de benefícios além daquilo que a gente pode ver, né? Que a gente consegue enxergar. E quando realmente a gente faz o que você falou, a gente pega uma varinha, pá, bate lá na mangueira, tal, aquele galho quebra, enfim, não sei, de repente a sombra que a árvore poderia proporcionar para nós, que é um outro benefício que nós não estamos enxergando ali, se perde, não é, Lu? Sim. Acho que aqui a ganância, viu, Conrado? Você se sentir insaciável, né? Você querer extrair mais do que o necessário para você e sem pensar no prejuízo que você está causando. Quando eu vejo um vegetal, fico pensando, né? O vegetal, a inteligência está adormecida, né? Mas já existe inteligência. Então, independente do nível de quem você está ferindo, penso assim, e por conta da sua insaciedade, por conta da sua ganância, né, pode ser que você se prejudique prejudicando o outro. Nesse caso, ele colocou uma planta, mas a gente pode colocar outra pessoa,
né? Quando nós queremos extrair da outra pessoa muito mais do que ela pode dar, quando nós ferimos essa outra pessoa, né? Exigindo dela algo, né? Que sacia a minha necessidade de alguma forma, de informação, de trabalho, né? Exigindo do outro, né? Estou espancando, então estou forçando o outro a dar mais do que ele poderia dar, e eu estou ferindo, né? Mas eu não estou entendendo que eu estou ferindo. O meu pretexto, né, a minha desculpa é que eu necessito daquilo. Então, você pode pensar até na escravidão de alguém que você teoricamente escraviza, né? Você exige mais do que o outro pode dar, e esse espancar eu vejo assim, machucar, né? Nós chegamos a ferir o outro, e às vezes um potencial que ele teria fica prejudicado. É um potencial que poderia desabrochar de uma hora para outra, como uma flor que vai dar um fruto, e você prejudicou de tal forma, né? Quer dizer, é aquela história, né? Eu penso em mim, eu quero, eu preciso, eu necessito, e eu não me coloco no lugar do outro. E eu ajo de forma a destruir o outro. Quando você espanca, né? Olha, você está ferindo o outro. É um pretexto. E aí você pensa lá, e ele coloca no filme aqui, ó, muitas das futuras possibilidades da árvore em teu prejuízo próprio. Então você ainda vai se prejudicar. Prejudicando o outro, você se prejudica. Sim. Pensar de uma forma assim também bem prática o nosso dia a dia. Como que nós nos comportamos? Às vezes a gente quer tanto uma coisa e aí a gente conquista. E a gente se acalma? Não, a gente quer mais. Eu não fico satisfeito com aquilo que eu conquistei. Aí eu quero mais. Aí eu vou desejar mais. Eu vou conquistar? Fiquei satisfeito? Não fiquei. Eu quero mais. É uma característica nossa, né, da nossa condição, nosso momento, né, espiritual, que a gente sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, Lu. E nesse processo de nunca estar satisfeito, de nunca se acalmar, nunca ter paz diante daquilo que a gente quer, com que será que nós estamos nos ligando? Com que tipo de pensamento, né, a gente está lá selecionando no nosso rádio, qual frequência? De repente, nós estamos sendo ajudados por consciências ainda muito necessitadas, né, de esclarecimento. E é aí que pode ser que a árvore, né, ela nos provoca um alto prejuízo, né? Porque tem a ver com aquilo que nós estamos buscando, sentindo os nossos desejos, que a gente quer, aquilo que a gente está sintonizando, né? Se eu quero, se eu sou muito materialista, se eu desejo riqueza, se eu desejo isso, se eu quero isso, é isso que eu vibro. Então eu vou estar associado a esse tipo de energia, a esse tipo de entidades próximas de mim. Compreende? Tem muitas reflexões que a gente pode tirar, né, Conrado? Quando você quer se apropriar de algo que não te pertence, pensa também, pode ser, a pretexto de ganância, você pode querer se apropriar de algo que não te pertence, a fim de senhorear-lhe algum fruto, né, que é de um vegetal, ou seja, de alguém que você domina, né? Você domina uma planta, a planta não te domina. Você é um ser inteligente. Então, quando você pode querer, olha só, né, subtrair algo que não é seu, e ele coloca pretexto da fome, ou seja, ganância, você quer mais, você quer mais, você quer mais. E isso vai reverter, né? Então, tem muitas reflexões que a gente pode fazer de uma frase simples que a gente inicialmente parece ser despretensiosa. Quando você vai olhando, tem muitas reflexões. E não precisamos, Lu, exteriorizar em palavras, né? Simplesmente nós somos o que somos. Os desejos estão aí, as nossas emoções, os nossos sentimentos, é a nossa assinatura energética. Então a gente deseja, a gente busca, às vezes inconscientemente,
Eu não preciso formalizar, falar, Deus, olha, por favor, eu preciso disso. Não, eu já estou vibrando isso. Né? Eu tô jogando isso para o universo. E o universo, ele vai me trazer de volta aquilo que eu vivo, aquilo que eu quero, não é? Nós estamos construindo a nossa realidade com o nosso pensamento, com aquilo que a gente deseja. Está muito bem falado, explicado no livro Pensamento e Vida, Lu. Sim. Por isso que Emmanuel vem colocando para a gente que a calma, ela pode ser conquistada de diversas formas, e as nossas ações do dia a dia, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente busca, vamos pensar que nós estamos pedindo para esse juiz que a gente tenha sucesso, que a gente tenha felicidade, que a gente alcance os nossos objetivos, e a forma como a gente age no dia a dia vai nos mostrando se a resposta, como essa resposta virá, né? Então, as nossas atitudes serem repensadas no dia a dia. Nós sempre temos, como eu falei lá no começo, toda vez que você faz uma petição, você embasa a sua petição. Então, a gente sempre justifica, ele sempre coloca uma justificativa, com a desculpa, com o pretexto. Quer dizer, na verdade, não é o real, mas é aquilo que você está tentando embasar ou justificar uma atitude sua que não é correta, né? Que deveria ser, que não é correta, não, que está equivocada e que deveria ser repensada. Mesmo. Ele coloca: em te debruçando num poço, agitando-lhe o fundo com a desculpa da sede, unicamente lhe turvas o líquido, tornando-o inadequado à própria saúde. Aqui é a nossa ansiedade, né, Conrado? A gente tem tanto desespero para que as coisas aconteçam, que às vezes a gente age de uma forma que vai ficar até mais difícil. A gente acaba se complicando na tentativa de achar uma saída. Eu falo, você está com sede, como você faz quando você chega num poço, né? Eu lembro, Conrado, que eu já vivenciei isso, né? Na minha infância, em lugares que eu ia, que não havia água encanada. Então tinha uma cisterna, a gente chamava de cisterna. E aí ia descendo, né, o balde bem lentamente para pegar a água da superfície. Quando batia o balde, a gente sentia a água, né? Você parava de soltar a corda para a água vir só da superfície, porque lá embaixo tem terra, óbvio, né? Lá no fundo tem terra. Então, se na nossa ansiedade a gente batesse esse negócio, agitasse toda a água, ia misturar o bom com o ruim, né? E o ruim vai fazer mal para a sua saúde. Tomar terra não é bom. Então, eu estou entendendo a nossa ansiedade, né? Às vezes a gente, aquela história, a gente mete os pés pelas mãos, né? Emmanuel está reforçando, né, o que foi falado no parágrafo anterior, a questão da gente saber esperar, né, trabalhar a nossa ansiedade, a nossa saciedade. Então, não adianta ter pressa. A gente precisa ter calma em todos os processos da vida, né? Mesmo que ele seja muito difícil, Lu. Não adianta a gente querer soluções imediatas, né? Porque não vai sair da melhor forma. Aquilo que é feito com pressa, não tem aquela frase que fala o apressado come cru? Não é, Lu? Então, eu acho que esse é o caminho. Então, o que a gente tem é tranquilidade mesmo. Tá difícil? Sim, mas se mantenha calmo, né? Não adianta você querer lá naquela ânsia, no desespero de resolver as coisas. Confia que a solução vai vir na medida das nossas necessidades de aprendizado, sempre assim. Olha, Conrado, pensa assim, quando você está morrendo de sede e você chega num poço cheio de água, quer dizer, a sua necessidade está ali pronta para ser atendida, para ser saciada. Dependendo da forma como você age, nós podemos nos prejudicar. Então, a vida está aí nos possibilitando várias oportunidades de crescimento, várias oportunidades de aprendizado. Vamos pensar que a vida é esse poço e nós estamos aqui ávidos para evoluir. Queremos evoluir, temos ali todas as oportunidades que a vida está nos colocando. Mas se nós não soubermos como aproveitar as oportunidades,
com calma, com raciocínio lógico, né? Sem esses atropelos, sem impulsos, sem reagir muito rápido, né? Às vezes a gente pode transformar uma oportunidade de aprendizado num infortúnio, né? Pode ser que vai nos destruir completamente, olha lá, a saúde. Pode atrapalhar o seu processo evolutivo. Então, eu estou pensando assim, vamos ver, imaginar que esse poço cheio de água que pode matar minha sede, é a vida que me foi dada, essa encarnação que me foi dada, cheia de oportunidades. Mas, lógico que a gente tem tropeço, a gente tem enfrentamentos, a gente tem situações difíceis. Eu não posso me desesperar, porque aí eu transformo a oportunidade de aprendizado num infortúnio, né? Algo que vai me prejudicar muito. E quando a gente ora, Lu, quando a gente faz essas petições, a gente faz por nós ou por aqueles que nós temos carinho, né? Que a gente nutre sentimentos. Então, Lu, às vezes a gente quer tanto uma coisa para alguém e às vezes não é o melhor para ela, né? Às vezes não é o melhor. E nesse processo a gente se debruça ali em cima desse poço ali e quer transformar essa pessoa, quer que essa pessoa seja isso, seja aquilo, que ela entenda, que ela perceba, que ela mude. Mas a gente sabe que esse processo tem que ser muito cuidadoso, porque senão pode gerar traumas, tem outras consequências, cada um está no seu momento, né? E as mudanças, elas acontecem de dentro para fora, sempre. Então a gente tem que entender que é um processo que vai acontecendo lentamente, como acontece com a gente, Lu. Não adianta pressa, nem para nós, nem para os outros. A gente não evolui os outros. Não. Em teus requerimentos à vida maior, requerimento, né, Conrado? Porque a gente pensa que a gente pode fazer isso. A gente pensa que a gente pode chegar lá e fazer um protocolo, né? Você vai, protocola o seu requerimento, você está requerendo. Olha, pensa o que é um requerimento. Vou lá e vou requerer uma matrícula, vou requerer... Eu quero passar no concurso, eu quero... Né? Então, a gente vai lá e protocola. Ele fala assim, ó, formula-os com cuidado e continua no trabalho que o mundo te conferiu, esperando pela manifestação do poder divino através das circunstâncias do caminho em que te encontras. Nada vai acontecer se nós acharmos que vou lá, vou pensar no concurso, Conrado, vou lá e protocolo meu requerimento, né? Quero passar no concurso. Para o Ministério Público, quero ser funcionário público, vou passar no concurso. Aí eu protocolei o pedido, ou seja, eu fiz várias orações, eu dediquei horas pedindo e pronto. E vou esperar a resposta do meu pedido. Eu já protocolei, eu quero passar no concurso. Aí o que ele fala para a gente? Formula com cuidado. Pensa em tudo, as consequências, analisa, mas continua trabalhando, né? O mundo conferiu a você ou te deu oportunidades de trabalho, diferentes formas. Seu pedido está lá, continua trabalhando. Como que vem a resposta, né? A resposta vem através dessas circunstâncias. É um amigo, é uma chance que você tem, alguma coisa vai acontecer no seu caminho. Eu estou entendendo que ele está nos dando um alerta, porque a gente sempre espera que a resposta caia do alto. E às vezes a resposta vem da palavra de um amigo, de um telefonema, né? Alguma coisa chega, né? Do nosso merecimento, às vezes favorável, às vezes desfavorável ao que nós protocolamos. Mas a resposta sempre chega, não é? Se a gente pensar, a gente faz isso o tempo todo, né, Lu? Nossa, quantos requerimentos protocolados já, eu acho que eu já perdi as contas. Não é? É o tempo todo lá protocolando requerimento, e a gente faz isso baseado no que a gente entende que é do nosso direito ou justo para nós. É o nosso ponto de vista ali limitado. E aí eu desejo, eu faço esse requerimento, eu quero que as coisas aconteçam naquela hora.
né? E aí, na verdade, as coisas não são assim que funcionam, né? O Emmanuel está colocando para a gente que a gente pode desejar, pode querer, faz parte, né? Mas continua trabalhando, faça o seu melhor, né? Naquilo que você se propôs a fazer, né? E diante disso, nessa circunstância de trabalho, Lu, que as respostas vão chegar, né? E que as soluções vão aparecer. É assim, simples assim. Conrado, Isso. olha como Emmanuel é um poeta. Olha como ele é um poeta. Ele começa o título com petição e resposta. Aí eu, sem ler o capítulo, né, fui lá tentando esmiuçar o que era petição. Agora você falou, a gente acha que tem direito. Olha lá, nós estamos realmente chegando no que ele pensa. O que pelo menos eu estou tentando absorver assim, olha, nós fazemos os requerimentos, né, nós montamos a nossa petição porque a gente acha que tem direito sobre isso que nós estamos pedindo. Ninguém pede algo que acha que não tem direito. Nós nos achamos cheios de direitos. Os nossos deveres a gente esquece, porque a gente nem sabe quais são os nossos deveres nessa encarnação. Mas direito, nós se arvoramos de ter todos, não é? Nós somos aqueles que têm direito a tudo, vai lá protocolo e quer resposta rápida. Né? Fala, nossa, eu estou pedindo a Deus que isso aconteça, isso não aconteceu ainda. A gente sempre julga que tem direitos. Na verdade, a gente tem que fazer mais e pedir menos, Lu. Eu acho que Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Então, fazendo, né? Trabalhando por nós, trabalhando pelos outros, tudo aquilo que a gente precisa chega até nós. A gente não precisa protocolar requerimento nenhum, Lu. Né? Trabalha, que a gente faça o nosso melhor naquilo que a gente se propõe, que tudo aquilo que de bom, né, vai acontecer, ou seja, prosperidade vai rodear, né? Conrado, mas nós vamos ser prósperos, mas na medida que a gente pede, quer, deseja tanto, a gente não consegue, não é? Conrado, nós somos crianças ainda em evolução. A criança o tempo inteiro fala, mãe, eu quero, pai, eu quero, mãe, pode, pai, pode, mãe, me dá, pai, me dá. A criança é o tempo todo assim pedindo. E nós somos crianças. Quando a gente menos percebe, nós estamos fazendo pedido. Nós estamos requerendo, né? Quer dizer, aquela situação de gratidão por tudo, viver num estado o tempo todo de agradecer a Deus o tudo que nós estamos vivenciando, ainda demora porque vem com a maturidade. Como criança a gente pede. Nós somos eternos pedintes. Por isso que ele coloca petição mesmo, a gente sempre acha que tem direito. Mas essa mudança, né, tem que ser devagarinho, a gente vai conseguindo pedir menos, né? Requerer menos, não é nem pedir, é requerer. É um caminho longo, né? A gente chega... Como é que você fala? Viver não é fácil. Não é fácil, mas vale a pena. Tá valendo, hein? Ó, ele coloca, inquietação desnecessária atrasa o socorro previsto. Sempre, até porque quando a gente está muito inquieto, o tempo não passa. Parece que aquilo que nós gostaríamos que acontecesse rápido, nós temos a sensação da demora. Como você disse um dia, muito bem falado, né? Quando você está doente, o tempo não passa, né? Parece que você vivencia aquela situação o tempo todo. E aí é por conta da nossa própria inquietação, né? Então, vamos ter mais calma. A gente já entende, Lu, que tudo que nós vivemos é porque tem um propósito. A gente não vive, as experiências não são vividas aleatórias, né? Está sempre envolvido um aprendizado ali. Então vamos dizer que a gente se encontra inquieto diante de uma experiência de vida ali. Significa que a gente está desarmonizado ali, desequilibrado naquela situação. Lu, a própria situação é o remédio que a gente precisa para a gente aprender a lidar e trabalhar com determinada emoção, sentimento que brota dentro de nós, né? E aí, se Deus tira isso de nós, Ele está tirando um remédio. A gente já falou aqui que a dor, o sofrimento é pedagógico, é aprendizado.
né? Então, na medida que a gente se mantém inquieto, desequilibrado, por que que o socorro demora? Porque é preciso que a gente vivencie mais e mais profundamente aquela situação para que a gente possa amadurecer diante do ensino através dela, né? Eu acho que Não é fácil, não. Não é fácil, não. Ó, sejam quais forem os obstáculos que te surjam à frente, na expectativa do apoio que solicita dos céus, não desesperes nem esmoreças. É porque a gente vivencia muitas situações, né? A gente tem muito obstáculo, nós temos problemas, enfrentamentos o tempo todo. Quando ele fala na expectativa do apoio, é porque nós já requeremos, nós já pedimos o socorro, nós já solicitamos aos céus. E ele diz o seguinte, né? Não desesperes. Pode ser que demore a resposta. No começo, sem saber, eu falei, às vezes o juiz emite um parecer em 24 horas, às vezes o juiz emite um parecer em 6 meses, né? Te dá um direcionamento em 6 meses, a gente tem que esperar, mas não pode desesperar e nem esmorecer, ou seja, nós precisamos continuar no nosso caminho. Nós somos muito mais do que esse corpo físico. Quando a gente tem consciência de que nós somos muito mais e que todos os aprendizados, os obstáculos são para aprimorar aquilo que nós somos de verdade, que é esse espírito imortal, nós vamos ter menos expectativas, inclusive. Nós vamos entender que tudo tem um tempo certo de acontecer. e a gente sabe que isso pode acontecer e a gente segue o barco. Faz parte. Mas você, se for pensar, como que as situações às vezes são colocadas na nossa vida, né? Que nos leva mesmo a um desespero. Assim, são situações que acontecem mesmo, né? Com uma certa frequência. A gente escuta falar de, por exemplo, eu já me deparei com pessoas que falam, olha, tinha acabado de ser mandado embora do emprego, na semana seguinte eu bato o carro, sabe? Um problema que já era difícil, de repente a pessoa não tem dinheiro, e aí bate o carro, fica sem carro, precisa de dinheiro que não tem para arrumar o carro, né? E parece que é tudo uma bola de neve que vai aumentando, né? Lu, realmente, os obstáculos, né? Todas essas dificuldades, elas vão aparecer mesmo, né? Acontece, a gente sabe que acontece, né? Às vezes você está tratando de uma doença e você passa um tempão ali tratando, aí quando você já está curado, passa um tempo, você recebe a notícia que voltou, né? Mas é um banho de água fria, né? São situações que a vida vai nos colocando. E como você muito bem colocou, Lu, sempre aprendizado, sempre aprendizado. Então, a gente tem que, nessas situações, por mais difícil que seja, ser capaz de se apoiar em algo, né? Que nos sustente. E o que vai nos sustentar nessas horas? A nossa fé. Se a gente não tiver fé, Lu, a gente desaba. Então, a gente precisa ter fé. E a fé, ela nos ajuda a ter paciência, a ter calma. Eu tenho fé. Eu sei que as coisas vão passar. Sei que as coisas vão melhorar. Vou fazer o meu melhor. Confio em Deus. E isso me traz calma, mesmo diante das situações mais difíceis. Exatamente. Acho que esse não esmoreças, né? É não percas a fé, né? Nessa expectativa. O apoio vem. Acho que tudo, nada atrasa e nada adianta na obra do Pai. Eu acho que tudo tem um tempo certo para as coisas acontecerem. A gente não pode gerar expectativa querendo que as coisas aconteçam antes, né? Não desesperar, não perder a fé, seguir em frente com calma, né? Que a resposta vem, com certeza vem. Sim, Lu. Aí Emmanuel encerra assim, ó. Se a resposta do mais alto aos pedidos que fizeste parece demorar excessivamente, é que a tua rogativa de certo reclama análises mais profundas, a fim de que futuramente não te voltes contra as leis da vida, alegando haver caído na imprevidência que terá nascido de ti mesmo e não do Senhor, que sabiamente nos reserva sempre o melhor. Às vezes a gente
quer que a situação resolva rapidamente, né? E nem sempre, é aquela história, nem sempre a resposta é o que gostaríamos que fosse, né? Mas quando a gente faz uma petição, nós estamos imaginando que a pessoa que vai analisar tem conhecimento muito mais profundo, porque nós não nos sentimos capazes de dar uma resposta, né? Se nós conseguíssemos responder e resolver todos os problemas, pensando nas leis humanas, nós não precisaríamos de um juiz, né, que tem todo um respaldo para dar uma resposta. Mesma coisa pensando em Deus, né? Então, se nós pedimos, né, e a resposta demorar, é porque Ele está analisando realmente, né? Não precisamos pensar que seja Deus, mas é o mais alto, são os prepostos, né? Que vão analisar se realmente aquele pedido se fundamenta. Ou se ao atender ou a facilitar algo que nós estamos solicitando, se não será muito pior. Então aí nós temos que acreditar, né, que Deus sempre reserva o melhor para nós. Embora às vezes o melhor não fosse o que nós gostaríamos como resposta dele. Isso me leva a uma reflexão sobre até que ponto eu tenho um entendimento correto, né, daquilo que me cerca, daquilo que eu estou vivendo. Lu, nosso ponto de vista é sempre estreito, ainda é muito limitado, Lu. A gente vê só o que está na nossa frente. E quem é que tem a capacidade de observar as coisas de uma forma mais ampla? Deus. Deus está lá, enxergando tudo, nos conhece, sabe o que é melhor para nós, Ele reserva o melhor para nós. Muitas vezes aquilo que a gente deseja, aquele requerimento protocolado, para nós nos parece um bom pedido, né? Mas às vezes não é, porque a gente se equivoca diante das nossas limitações. Lu, é basicamente nós estarmos na base de uma montanha, enxergando só o vale ali, o que a gente consegue enxergar ali, os nossos probleminhas particulares, as nossas preocupações, tudo aquilo que se restringe a eu, meu mundo, a minha vida, as minhas dores, tudo eu. E diferente daquele que está no alto da montanha, e ele está olhando toda aquela dinâmica acontecendo, né? Tudo, olhando tudo de uma forma macro, mais lúcida, mais consciente, né? E a gente não tem essa capacidade, Lu. A gente está encarnado, a gente está nesse corpo aqui que limita muito, né? Então a gente tem que ter fé, tem que confiar em Deus, saber que Deus sempre nos reserva o melhor. Emmanuel terminou o livro com essa frase, que o Senhor sabiamente nos reserva sempre o melhor. Então, a base fundamental para que a gente tenha serenidade na nossa vida, calma, é fé. Confia em Deus. Confia em Deus que você vai ter calma, que você vai ter a paz que tanto procura. Conrado, olha que sapiência desse Emmanuel, né? Quer dizer, ele termina o livro dizendo que quando a gente não consegue resolver um problema, a gente vai fazer uma petição a quem entende, né? Olha lá. Quer dizer, se você tivesse essa visão do topo da montanha, você resolveria o problema. Mas como nós estamos, como você disse, muito bem colocado, nós estamos na base da montanha, nós precisamos e nós vamos pedir, né? Porque a gente não consegue resolver. Mas ele nos diz para ter calma, esperança. E aí ele termina muito bonito, né? Quer dizer, esse juiz a quem nós estamos fazendo a petição, ele sempre nos reserva o melhor. Então, e aí está o grande segredo de conseguir a calma e a serenidade, a confiança, a esperança, a fé, né? Que o que vier para nós é o que é o melhor para nós naquele momento. Né? Do que nós estamos vivendo agora é o melhor que nós precisaríamos estar vivendo. Né? Exatamente, Lu. E eu estou tão feliz, Lu, de poder ter feito, né, todo esse estudo
e ter adquirido esses conhecimentos juntos, né? Então é transformador, Lu, transformador. A gente está encerrando o nosso estudo, Lu, mas fica, assim, aquele sentimento de profunda gratidão, né? Pela Sim. oportunidade que a gente teve, né, de aprendizado. E que, novamente, a gente insiste em colocar que nós estamos aqui como aprendizes. Ninguém está aqui se colocando na posição daquele que já sabe tudo, não é? E aí não precisa de aprender mais, não. A gente está Oh. aprendendo junto aqui. É um estudo que nós fazemos entre nós e a gente abre, né, Lu, para mais pessoas, né, poder fazer isso junto com a gente. E essa foi uma viagem incrível, muito transformadora na minha vida. Me estimulou, me inspirou muitas reflexões, renovações de atitudes na minha vida, Lu. E Eu também. que seja assim com o próximo livro também, né, Lu? Também. Esse livro abriu novos campos, né, Conrado, de visão, outros pontos de vista, nos fez colocar em outro momento, em outra forma de enxergar as situações. Então, foi um aprendizado muito grande. Eu espero de coração que eu consiga colocar em prática pelo menos a metade do que eu aprendi nesse livro. É porque eu nunca tinha pensado a necessidade de calma, né? Como agora eu percebi, né? A A gente fala importância, né, calma, Conrado? fica calmo, não, mas é a calma no sentido de serenidade mesmo, tranquilidade, paz de espírito. Lu. Olha o quanto é importante um sentimento que às vezes passa desapercebido por nós, né? A gente não dá o devido valor a ele. E olha a diferença que faz, né, quando a gente cultua, quando a gente alimenta esse sentimento dentro de nós. Eu estou me vendo, Conrado, quando você falou tudo isso, como um bebê no colo da mãe. Como ele se entrega com confiança, serena. A mãe acalma a criança, né? Então, quando a gente se coloca como essa criança que confia nos braços que estão te segurando, acho que as coisas vão caminhando mais fáceis. Porque nós estamos perdendo a noção de que existem braços a nos segurar, como crianças que somos no colo, né? E o colo sempre foi um lugar de aconchego. Então, eu queria que a gente terminasse esse livro refletindo que estamos nos braços do Pai, né? E um pai não solta os filhos, ele segura, né? Estamos seguros, né? E sabe o que é melhor para a gente. Com certeza, né? Com certeza. Tenhamos essa consciência, né? Sim. E aí, Conrado, encerramos com muita alegria. Não só o capítulo, mas o livro. Mais o livro. Vamos agradecer, então. Posso agradecer? Claro, Lu. Eu quero agradecer, principalmente aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, a equipe espiritual que coordenou esse estudo no plano espiritual. Agradecer ao Mestre Jesus, ao Emmanuel, ao Pai Maior, pela oportunidade que tivemos do contato com esses ensinamentos. Agradecemos eternamente e rogamos forças e orientações para que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que seja realmente ensinamentos que nos transformem, que nos façam pulsar de forma diferente, que acalme a serenidade, seja uma constante nas nossas vidas. Agradecemos e, sentindo uma gratidão enorme, rogamos ao Pai que nos envolva e nos guarde na sua paz, para que possamos dar início a um novo estudo, momentos de aprendizado e de reflexão. E para dizer da nossa gratidão, nós vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. E até Muito o bom, próximo Lu. estudo. Até o próximo, Lu. Obrigado por Gratidão. tudo, pela parceria. Eu agradeço também. Tchau, Até o tchau. próximo. Bom Tchau, final de tchau. semana. Para você também.